início dos anos 80, o carro que dominava os ralis era o Audi Quattro. Mas apesar da Lancia ter o 037 para fazer frente ao carro da Audi, a montadora italiana sentia que já era hora de trocar de carro, pois o 037 estava começando a mostrar sinais de obsoletismo. Outra coisa que deixou claro para a Lancia que já era hora de trocar seu carro foi o sistema de tração 4x4 do carro da Audi, que simplesmente era muito melhor que o sistema de tração traseira da Lancia em pistas de neve, lama e cascalho, deixando o carro da Lancia para trás nesses terrenos. Isso mostrou à montadora italiana que era preciso de um carro 4x4. Se quiser saber mais sobre o Audi Quattro e sua história, está aparecendo aqui nos cards para você o vídeo desse carro emblemático. Assiste lá depois. Mas voltando à estrela de hoje, a Lancia escolheu o Delta para ser seu próximo carro de rally para o Grupo B. E o desenvolvimento do novo veículo da Lancia ficou a cargo da Abarth, que ficaria responsável pela construção do veículo e de seu motor. Inicialmente, o projeto do Delta S4 ficou conhecido dentro da Abarth e da Lancia como projeto SE038. Desde o início do projeto, já era decidido que o carro contaria com um chassi totalmente tubular e uma carroceria em formato de Lancia Delta. Isso só foi possível graças ao regulamento do Grupo B na classe de 2 litros a 2,5 litros, que permitiam carros com essas características. O chassi e o motor foram desenvolvidos em paralelo pela Abarth. Para o motor, a Abarth decidiu que usaria tecnologias derivadas da Fórmula 1 e do Grupo C. Uma das exigências para o projeto desse motor era que ele tivesse uma faixa de rotação de 10.000 RPM, e ele tinha que ser um 4 cilindros por regulamento. Outra coisa era que o motor deveria contar com algum tipo de sobrealimentação. Foi aí que a Abarth decidiu que o motor teria um supercharger e um turbo ao mesmo tempo. Sim, era um motor de dupla superalimentação. Isso veio para sanar algumas deficiências de cada sobrealimentação, como diminuir o turbo lag e melhorar as respostas do motor em baixas rotações e também em altas rotações, onde geralmente o supercharger não consegue suprir o motor de forma adequada. Graças a isso, o motor tinha ótimas respostas em baixas, médias e altas rotações. E bom, para controlar tudo isso de uma vez, naquela época, não havia eletrônica avançada o suficiente e capaz de gerenciar tudo isso ao mesmo tempo, de forma eficaz. Então optaram por colocar um sistema pneumático com auxílio de válvulas para controlar tudo. Apesar de ser arcaico, o sistema funcionava muito bem. O primeiro protótipo do motor ganhou o nome de 233 ATR-18S, que ficaria como a nomenclatura final do motor, e ficou pronto antes da finalização do chassi do Delta S4. Então usaram um Lancia 037 com a parte traseira modificada para testar o motor. Essa mula de testes baseada no 037 ganhou o apelido de Mazinga, pois com aquela traseira esquisita, o carro ficou parecendo um monstro. Isso segundo a própria equipe de desenvolvimento do veículo, e o apelido veio graças a um vilão de um anime japonês da época. Essa mula mostrou 3 coisas à equipe da Abarth de desenvolvimento do Delta S4. O carro iria necessitar de um sistema de tração integral para suportar a potência e o torque do motor. A outra é que esse motor ia precisar de um melhor sistema de arrefecimento, pois ele estava superaquecendo. E a terceira é que o chassi iria ter que ter uma maior rigidez para suportar o torque e a potência. Esse motor produzia 550 cavalos, mas oficialmente a Lancia afirmava 450. É claro e óbvio e fica muito na cara que esse motor nunca produzia só 450 cavalos, pois qualquer um que já estudou ou leu sobre o Grupo B de Rally sabe das maracutaias que tinham no campeonato e das potências reais dos motores que as montadoras faziam de tudo para esconder as 7 chaves, né dona Audi, dona Peugeot? Esse foi um dos primeiros carros de corrida da história a usar computadores para o desenvolvimento de sua estrutura e aerodinâmica. Outro detalhe é que para o desenvolvimento do chassi, a Abarth decidiu que o carro deveria ter o peso mais próximo possível do mínimo considerado para sua categoria, que era de 890 kg. E guarde essa informação do peso, pois daqui a pouco ela vai cobrar um preço alto. Assim como o Lito do Aviões e Músicas fala, esse é o primeiro elo de uma corrente que mais tarde vai culminar em uma tragédia. Mas voltando à história do Delta S4,
Várias questões de segurança seriam levantadas durante o desenvolvimento do chassi desse veículo, mas sempre privilegiando o baixo peso do carro, ficou decidido o uso de tubos mais finos para a construção do chassi e os painéis da carroceria também seriam mais finos para manter a leveza do conjunto. Esses são mais dois elos para a corrente. Graças à mula de testes baseada no 037, os engenheiros perceberam que seria necessário uma maior rigidez na estrutura do veículo. Para isso, a rigidez da estrutura inicial do Delta S4 foi aumentada, o que ocasionou um acréscimo de peso para o carro final. Do peso mínimo de 890 kg, que era o objetivo, o carro pesava agora 950 kg. Em alguns eventos mais longos que exigiam mais da estrutura, desenvolveram um chassi mais rígido de 1.050 kg. Além do uso de computadores para o desenvolvimento do chassi do carro, a Abarth também usou muito o túnel de vento para o desenvolvimento desse projeto, o que culminou no desenho final do Delta S4, com as entradas de ar todas muito bem dimensionadas para gerar o menor arrasto possível no veículo. E voltando a falar do peso do carro, aqui vai mais um elo para a corrente. Para manter o peso baixo, as portas do veículo eram ocas, somente com finos painéis de fibra de carbono na parte interna e um fino painel de Kevlar por fora. E falando em compostos da estrutura, esse foi um dos primeiros carros de rally da história a usar fibra de carbono em sua construção. Nessa época, a fibra de carbono era muito cara para ser fabricada e moldada. O carro ainda contava com janelas e os vidros dianteiros e traseiros todos em acrílico composto. O motor ficava em uma posição central traseira, e para dar acesso livre ao motor, os engenheiros fizeram toda a seção traseira do carro se abrir. A parte frontal também se abria para acessar outros componentes na frente do veículo. O carro contava com um spoiler dianteiro e um aerofólio traseiro em formato de defletor, para gerar o máximo de downforce possível, sem gerar muito arrasto. Agora vamos conhecer mais da vida do Delta S4 nos rallies. A estreia oficial do Lancia Delta S4 veio na última etapa da temporada do Grupo B de Rally de 1985. Nessa corrida, de cara, o carro já conquistou um primeiro e segundo lugares. Para a temporada de 1986, a Lancia colocou 2 carros no campeonato. Cada carro seria pilotado por um piloto e um navegador. O primeiro Delta S4 estava o R. Toivonen, piloto, e Neil Wilson, navegador. No segundo carro estavam Markku Allen, piloto, e Mika Kivimäki, espero estar pronunciando o nome dele correto, está aparecendo aí para vocês, o navegador. O primeiro Delta S4 de Toivonen e Wilson tiveram um início de temporada muito forte. Já na primeira corrida da temporada de 1986, o carro conquistou um primeiro lugar, à frente do Peugeot 205 Turbo T16, que vinha sendo o carro dominante nas últimas temporadas do Grupo B. Já de cara, o carro se mostrou um forte candidato a se tornar um campeão daquela temporada. Na segunda corrida, novamente deu Delta S4 na primeira e segunda colocações. Mas aí vem um grande problema que o Delta S4 iria sofrer durante toda a sua vida útil nos rallies. Frequentemente, o carro tinha que passar por reparos gerais em sua estrutura, devido à escolha de uma carroceria mais fina e tubos de aço mais finos, o que causou que a estrutura fosse muito sensível. Era muito comum que no final de cada corrida, o carro apresentasse rachaduras na carroceria e os tubos que compunham o chassi estivessem soltos. Esses problemas ficariam muito claros durante a etapa do Rally Safari, onde a Lancia optou por colocar um velho e obsoleto 037 para competir. Mas além desses problemas, os pilotos frequentemente reclamavam da temperatura do cockpit, que era muito alta devido ao motor estar logo atrás dos bancos e os pilotos estarem sentados entre a transmissão. Outro problema muito frequente era que o acelerador costumava ficar preso ao assoalho do veículo, causando alguns problemas durante a condução. E lembram que eu falei para guardarem a informação de que a Abarth e a Lancia estavam querendo um carro com um peso o mais próximo possível do limite mínimo de sua categoria? Bom, isso terminaria em um acidente fatal.
Para reduzir ainda mais o peso do carro, a Abarth retirou algumas proteções do tanque de combustível do veículo, deixando o tanque, que já era de aço fino, do carro muito exposto. Fora que reduziram ainda mais o peso do carro. Graças a essa incessante busca por um baixo peso, no evento Tour de Corse em maio de 1986, o piloto Henri Toivonen e o seu navegador Sérgio Cresto acabaram perdendo o controle do carro, bateram em um muro de pedra e perderam o controle. Caíram em uma ribanceira e o carro teve o tanque de combustível perfurado por um galho de árvore, o que culminou em uma explosão, matando o piloto e o navegador instantaneamente. O elo final da corrente havia se fechado. O carro continuou a correr no campeonato pelas mãos de Mika Biasion, obteve um segundo lugar na disputa pelo título de construtores, mas ficou com o campeonato de pilotos. Ainda durante essa temporada, houve um outro acidente fatal, envolvendo um Ford RS200 e espectadores no Rally de Portugal, com vítimas fatais. Se quiser saber mais da história do Ford RS200, está aparecendo aqui nos cards para vocês o vídeo. Outros acidentes nessa temporada também ocorreram, mas sem vítimas fatais. Infelizmente, a maioria foi atingida por pedras ou partes dos carros, o que no final da temporada causou o fim definitivo do Grupo B de Rally. O Delta S4 ainda seria usado em subidas de montanha, no Rally Cross e em outros eventos de automobilismo, principalmente na Itália. O Delta S4 ainda serviu de base para o Lancia Delta HF Integrale, que mais tarde se tornaria 6 vezes campeão do Grupo A de Rally. Agora vem aquele pedido especial para você deixar o seu like, se inscrever no canal Garagem 96 com o sininho das notificações ativado para não perder nenhum conteúdo aqui do canal e comenta aí para mim por onde você conhece o Lancia Delta S4, se está conhecendo agora, se já conhecia, por onde conheceu, deixa aí nos comentários. Eu agora vou falar uma coisa aqui pra vocês e vou expor uma opinião minha. Muita gente não vai gostar, mas é uma opinião e eu tenho que expor. É o seguinte, o Grupo B de Rally, ainda bem que ele acabou. Olha a insegurança, só pelo Delta S4 você tem uma noção da insegurança que esses carros eram. Mas eu ainda não contei a história do MG Metro pra vocês. Aí vocês vão entender o que é falta de segurança no automobilismo. Os engenheiros, né, as montadoras pensarem só nos títulos. Tem gente que argumenta assim, mas poderia ter posto mais sistemas de segurança nos carros, poderiam ter melhorado a segurança. O acidente de Henri Toivonen aconteceu em um trecho da pista que não tinha uma ambulância próxima, um helicóptero, nem um socorrista. Não tinha ninguém. Mal tinham pessoas ali que viram o acidente. Se eu não me engano, são 1 ou 2 testemunhas. E o carro culminou numa explosão gigante porque a Lancia queria retirar peso do carro, retirou as proteções do tanque de combustível. Isso depois que o carro foi inspecionado, galera. Então não tem como. Porque do mesmo jeito que eles faziam maracutaia na potência dos carros, eles faziam milhares de outras maracutaias ali naqueles carros para eles correrem. Infelizmente, é uma verdade, dói. Eu amo o Grupo B de Rally, eu amo os carros, eu sou apaixonado pelos carros, mas eu tenho que falar pela segurança do público e dos pilotos, porque são seres humanos ali dentro daqueles carros. Ainda bem que o Grupo B de Rally terminou. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora. Valeu, falou e até mais!